Qual o impossível que você tem carregado aí no teu coração? Eu sempre falo, né, que o impossível só é impossível até que Deus o faça. Não é verdade? Esse é o nosso Deus que Ele age no sobrenatural, Ele age no impossível. E é muito interessante que quando nós olhamos para as lutas com uma perspectiva diferenciada, Deus não só age no impossível, como Ele nos faz crescer diante das lutas e das dificuldades. Isso é tremendo. Caminhar com o Senhor é uma bênção máxima, né? É uma bênção máxima. Queridos, hoje nós vamos compartilhar um pouquinho uma história muito conhecida de um encontro com Jesus. Como é que foi seu encontro com Jesus? Como é que você se encontrou com Cristo? Ou, de repente, você está aqui nessa noite e você nunca teve um encontro real com Ele, né? E, de repente, nessa noite você vai ser desafiada a ter esse encontro com Jesus. Nós vamos ver uma história de uma mulher que ela aproveitou uma situação, sabendo que Jesus estava ali na casa de um fariseu, ela com uma vida cheia de pecado, ela que era uma prostituta, alguém que totalmente discriminada na sociedade, de repente ela vê Jesus e ela é ousada, porque ela leva o melhor dela na presença de Cristo. Muitas pessoas, às vezes, eles têm um sentimento de que eu não posso chegar do jeito que eu estou diante de Deus. Eu uma vez estava conversando com um jovem que ele falava assim, eu não posso aceitar a Jesus, eu não posso me encontrar com Jesus porque eu sou muito pecador, eu sou muito pecadora. Eu não sei se você tem esse sentimento, se você está aqui nessa noite e tem esse sentimento, isso aqui vai ficar aqui, porque você não vai sair daqui com esse sentimento. Porque o que Jesus nos fala, venha como você está. Certo? Você tá com um pecado que você tem carregado, um pecadinho de estimação, venha como você está. Certo? Você não se acha digno ou digna porque eu fiz isso lá no meu passado. Venha como você está, porque quando você encontra com Jesus, você vê Jesus transformando a sua história. E esse texto, ele envolve um evento muito atípico, né? Porque Jesus havia sido convidado para jantar na casa de um fariseu. Né? Quem eram os fariseus? Fariseus eram um grupo de pessoas que eles conheciam muito as leis. Então, na época de Jesus, os fariseus eles eram estudiosos das leis. Só que eles conheciam muito as leis, mas o coração deles era um coração peludo, um coração totalmente, cheio de soberba. Então, eles olhavam assim, já olhavam de cima para baixo. Eles chegavam assim e eles vinham com legalismo, mas a lei diz isso, né? Então não pode acontecer isso, a lei diz aquilo. E tem muitas pessoas que caminham assim. Você tem caminhado com legalismo, você tem caminhado com um coração peludo, e aí eu não deixo ser abençoado pelo Senhor. Mas a atitude dessa mulher, que o nome dela ela não está nas escrituras, mas sabe-se que era uma prostituta. E esse fariseu, do nome Simão, ele tinha um nome. Ela também tinha, mas não está relatado. E esse encontro, esse encontro muda completamente a história dessa mulher. E ele nos ensina muito, tanto com a postura dessa mulher pecadora, que chegou com o coração arrebentado diante de Deus, muda o coração, ele nos ensina muito a atitude desse fariseu, e ele nos ensina muito com a atitude de Jesus, né? As nossas atitudes, elas geram consequências que podem impactar a nossa vida. Eu lembro que, quando eu conheci a minha amada, houve uma atitude, né? Aqui está a Esther, aqui, que foi a Cupido aqui. Eu trabalhei no berçário, logo que eu cheguei aqui na IBB, 4 anos e meio. E nós estávamos num almoço, e de repente a Esther olha para mim com a minha esposa, sentada, a Angélica, ainda solteira. Ela falou assim, acabei de conhecer o pai dos seus filhos. Uma profetisa. E aí a minha esposa falou assim, conheceu errado, porque ele é noivo. Não, mas se ele fosse noivo, ele estaria usando aliança. Porque eu havia sido noivo 2 anos antes de decidir
entregar minha vida totalmente, entregar os desejos do meu coração e o meu futuro diante de Deus. Eu falei assim, eu rompi aquele noivado e falei assim, Deus não está dando paz nisso. Eu fiquei 1 ano orando por uma esposa. Eu já estava 1 ano orando. E ela falou assim, não, mas vamos, né? E aí ela pegou e me convidou para sentar na mesa, para almoçar junto. Daí a Esther vira para mim, e aí, como é que tá? E tal. Eu falei assim, eu estou aí orando por uma esposa, né? Opa, atitude, né? Atitude. E daí chegou ali no final, né? A Esther, puxa, acho que eu tenho um compromisso aqui, se pode dar uma carona para a Angélica? Ah, claro, deixa comigo, atitude. E aí eu coloco ela no carro, e ela falou assim, eu não lembro disso, né? Mas saímos aqui do Jardim Social até o Bairro Alto, ela falou que eu contei a vida inteira para ela. Ela falou assim, nenhum homem que sem interesse vai contar a vida inteira assim. Mas foi muito especial, atitude, e ela também. E foi muito interessante, que daí eu peguei o telefone dela, falei, vou ligar durante a semana, daí começa a suar a mão, será que eu ligo agora? Sabe, você escolhe aquele momento para ficar quietinho, agora eu vou ligar. A hora que eu ligo, ela está na frente do chefe dela, e ela não pode atender. E ela, não posso atender agora. Eu falei, levei um fora. Mas eu perseverei, atitude. E essa atitude, tanto da minha parte como dela, mudou a nossa história. Hoje nós temos 2 filhos, a minha filha vai fazer 15 anos, agora em novembro, sabe, o Nicolas com 12 anos, nós estamos juntos aí, caminhando juntos, há quase 17 anos, e Deus tem dado graça. Mas atitude. Então, nós somos desafiados a sondar o nosso coração e quais as atitudes que nós temos tomado. Romanos 8:27 diz que aquele que sonda o coração conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabe, as atitudes normalmente são impactadas em 2 dimensões. Quando eu olho para o meu coração e de repente eu sou impactado, as minhas atitudes são impactadas pelas experiências do passado, onde não há restauração, onde não há cura daquilo que aconteceu. Mas tem muito a ver também a atitude do como está o meu coração hoje. Quando nós olhamos para essa mulher, e nós já vamos ler o texto que está lá em Lucas, você vai perceber que ela tinha um passado marcado por decisões erradas, marcado por uma vida promíscua, uma vida de prostituição, uma vida que desagradava a Deus. Mas se ela só olhasse para o coração dela e as marcas do coração dela do passado, ela teria ficado envergonhada, falar assim, eu não vou lá, porque eu vou ser discriminada, todo mundo vai olhar para mim de um olhar meio torto, eu posso ser expulsa da casa do fariseu. Porque os fariseus, eles tinham essa postura de condenação, uma postura de opressão. Mas ela entende que ela não podia só olhar para o coração no passado, ela precisava olhar para o coração dela naquele momento. Ela estava com sede desse encontro com Jesus. E quando a gente está com sede desse encontro com Jesus, é extraordinário, porque Jesus, ele vem, ele entra na nossa vida, ele transforma. E ele pode transformar a sua vida, ele pode transformar a sua história. E hoje nós vamos estudar, abra lá Lucas 7, nós vamos ler ali do 36 ao 50. Lucas 7, se você está sem a Bíblia, pega alguém que está do seu lado aí, chega perto, certo? Nós estamos aqui em comunhão, né? E para que você possa acompanhar esse texto. Lucas 7, nós vamos ler ali do 36 ao 50. Olha o que esse texto diz aqui. Ele vai começar assim, ó. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Jesus foi convidado. Aí você vê que Jesus não tinha discriminação. Ele sabia muito bem quem eram os fariseus. Mas Jesus, ele foi lá. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia que nele está tocando o tipo de mulher, quem nele está tocando, e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer.
Dize, mestre, disse ele, 2 homens deviam a um certo credor. Um homem lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Disse-lhe a mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Glória a Deus, esse texto é extraordinário. Essa história é extraordinária. Imagine a situação, tinha mais convidados. Deveria ser um evento. Aquele fariseu falou assim, puxa, Jesus está vindo jantar na minha casa. E preparou aquele banquete. E tinha muitos convidados ali. E de repente ele está lá, tentando fazer uma média com Jesus. Aí chega uma mulher, que todo mundo sabia, ela era uma pecadora, ela era uma prostituta. E ela chega assim, imagina o pessoal cochichando, olha quem está aqui, olha, sabe? E todo mundo meio envergonhado com a presença daquela mulher. E aí aquele fariseu cheio de julgamento, e ele somente pensa, né? E às vezes nós já conversamos sobre isso, onde Jesus, o nosso Deus, ele sonda o nosso coração, antes que a palavra saia da boca, ele já sabe. Né? Satanás não lê pensamento, mas Jesus, antes que a palavra saia da boca, ele já sabe. Sabe, e quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que eles vêm cheios de julgamento, e Jesus ele saca aquele julgamento. E ele usa uma parábola ali para tentar mostrar o ensinamento. Naquele contexto, naquela sociedade, quando você chegava na casa de alguém, você tinha ali uma bacia e lavava os pés, você era saudado com um beijo, tinha toda uma formalidade que era muito comum naquela época. Mas aqui, aquele fariseu, a intenção do coração dele era outra. Ele não queria honrar Jesus. Ele queria simplesmente fazer uma média. O que nós conseguimos ver aqui é que a intenção do coração dele estava totalmente equivocada. E aqui eu faço um destaque. Certo? Não basta nós fazermos o que é certo, mas temos que fazer com a motivação correta. Certo? Eu não traio a minha esposa porque eu não quero ter encrenca em casa. Eu não traio a minha esposa porque existe no meu coração uma intenção de honrá-la e agradar a Deus. Eu não passo a perna lá no meu trabalho, não é só para não ser preso. Eu não passo a perna porque eu quero ver Deus honrando as minhas finanças, Deus honrando a minha vida profissional. Certo? Então, eu não faço somente o que é certo porque é certo, eu faço o que é certo com a motivação certa, buscando no Senhor essa direção. Então, e nesse encontro que nós vamos ver ali, nós temos 3 pessoas que são destacadas nesse texto. Que é Jesus, que encontra um fariseu, e essa mulher que é pecadora. Né? E o propósito era realmente, no final nós vemos que a fé daquela mulher salvou. O texto está falando de salvação. O início de todo o processo de restauração é a salvação em Cristo Jesus. Infelizmente, muitas pessoas, às vezes, quando passam por uma dificuldade, elas buscam com tanto fervor a presença de Deus, ao invés de, mas somente para ter um milagre. Eu quero um milagre, eu quero ser abençoado, mas eu não quero me relacionar com Cristo. Eu não quero me relacionar com esse Deus que, quando Ele entra, Ele não quer que seja algo temporário, Ele quer que seja algo perene, algo para a vida toda. Queridos, eu não abandono o meu Deus. Eu não deixo de lado o meu Deus. Pode vir lutas, eu continuo na presença de Deus. Pode vir grandes alegrias, eu continuo na presença de Deus. A minha oração, Deus, se tiver algo que o Senhor tiver que me abençoar, que possa me afastar do Senhor, não permita que essa bênção chegue, porque eu não quero ser abençoado e transformar uma bênção em maldição. Quantas pessoas foram abençoadas e transformaram a bênção em maldição?
porque não conseguiram trabalhar com a bênção de Deus. Deus quer nos abençoar muito. E por isso que as Escrituras nos alertam: ser fiel no pouco, eu lhe porei sobre o muito. Isso é extraordinário. Eu lembro de um casal que estava aqui entre nós, um casal lindo. Pensa num casal abençoado. E de repente ele é promovido. E ele é promovido e muda de cidade. E vai para uma outra cidade, para um cargo altíssimo. E ele chega lá, e ele começa a olhar para o lado. E aí tem um colega aqui que é divorciado. E tem um outro ali que trai a esposa. E eles começam a comentar sobre aquelas belezas do mundo. E ele pega aquela bênção que Deus tinha dado, uma promoção, quase dobrou o salário, um status, porque ele estava num lugar estratégico, numa empresa estratégica. E de repente ele vai e começa a cair na lábia daqueles amigos. E aos poucos ele cai no mundo. E ele chega e ele acaba com aquele casamento. Alguém que não conseguiu trabalhar com a bênção de Deus. Como é que você trabalha com a bênção de Deus? O grande desafio é você trabalhar com a bênção de Deus, confiando no Senhor, buscando cada dia mais. Deus, eu preciso de sabedoria para administrar essa bênção, como eu preciso de sabedoria para administrar as minhas lutas. A salvação eterna, o propósito aqui é experimentar essa salvação dessa mulher. E o nosso desafio é analisar essas três pessoas: Jesus, esse fariseu e essa mulher, e nós vamos conseguir tirar os ensinamentos das atitudes, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos, para que possamos ter uma vida de liberdade, uma vida de salvação, uma vida de proximidade com Cristo. Queridos, nessa noite Deus te trouxe aqui para você ter um encontro real com Cristo. Mas eu já conheço a Cristo, então você vai ter mais intimidade com Ele. Nada é tão bom que não possa melhorar, amém? Você está bem com Cristo? Eu quero te dizer, pode ficar melhor. Pode ficar melhor, porque o nosso desejo de buscar ao Pai tem que ser insaciável, porque quando nós buscamos de uma forma insaciável, queridos, Deus ele transforma, Ele nos leva a lugares inimagináveis. Deus, Ele quer sim intimidade contigo. Tudo que vier é consequência. Mas vamos olhar a atitude desse fariseu, como nós podemos crescer no nosso relacionamento, aprendendo com essa atitude desse fariseu. Sabe, esse cara que era completamente conservador, legalista na lei do Antigo Testamento, pegados às tradições, aos costumes. Jesus muitas vezes acusou os fariseus de serem religiosos. Sabe, a religiosidade, ela tem uma capacidade de escravizar tremenda. Tem muita gente religiosa, que é muito bom nos ritos, mas às vezes falta vida. Tem um pastor muito querido que um dia contou que ele saiu com um jovem aqui para comer um pastel. Já contei essa historinha aqui, quem já ouviu já sabe quem é. Mas assim, chegou lá para comer um pastel, daí chegou na pastelaria, aí veio aquele pastel, ele estava com fome, na hora que chegou o pastel, assim, ele já deu uma mordida, e aquele jovem do outro lado: pastor, não vai orar? Aí o pastor meio que mastigando ainda: não, então ora, meu irmão. Ele começou a orar: Deus, abençoa. E começou, sabe, gritar. E começou a falar para abençoar quem plantou o trigo. E aqueles que colheram o trigo. E fizeram a farinha. E da farinha, aqueles que cuidaram do boi, que gerou a carne moída nesse pastel. E começou a orar. E o pastor abriu o olhinho assim, olhou aquelas pessoas olhando assustadas, constrangidas. Queridos, será que isso é intimidade com Cristo? Ou é religiosidade? Nós precisamos viver uma intimidade. Você tem vivido um cristianismo verdadeiro ou uma religiosidade? Sabe, nesse encontro que nós relatamos aqui, olha só, ele começa com um fariseu que convida Jesus para a casa dele, para ceiar na casa dele. No 36, no versículo 36 vai dizer ali: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele. Daí eu pergunto, por que será que o fariseu convidou ele? Será que era para ele poder analisar? Porque ele fez um julgamento para Jesus. Se esse homem fosse realmente o profeta, ele saberia que essa mulher é uma prostituta. Sabe? E ele veio com um julgamento. E tem pessoas que eles chegam e se aproximam, e eles estão mais interessados em tentar encontrar tuas falhas.
Já teve essa impressão? Tem pessoas que estão torcendo para você cair. Sabe? Sabe, parece que tem torcida. Tem algumas situações que nós vemos que pessoas que vibram por dentro quando vê alguém pisando na bola. Sabe, muitas vezes nós buscamos o encontro com Jesus com a motivação errada, ou muitas pessoas fazem isso. Eu quero desafiar você a buscar Cristo, essa intimidade com Cristo, com a motivação certa. Queridos, quando aquela mulher, ela chega na presença de Cristo com a motivação certa, ela sabia que ela era pecadora. Ela sabia, e por isso que ela foi e se prostrou aos pés de Cristo. Deus não esperava que ela abandonasse todos aqueles pecados para chegar na presença de Cristo. Mas ao chegar na presença de Cristo, ela abandonou todos aqueles pecados. Tá? Deus não quer que você esteja 100% santo. Já tenha aquela negocinho aqui em cima, as asas, para você chegar na presença de Cristo. Deus está falando, chegue como você está. Chegue como você está, que eu quero transformar a sua vida. Eu quero transformar a sua história. Eu quero que esse encontro com Cristo traga algo muito extraordinário na sua vida. É isso que Deus está querendo. Deus quer que você encontre a presença dEle de uma forma tremenda. Sabe, o exemplo do fariseu pode nos ajudar a não buscar a Deus com a motivação errada. Nós devemos buscar, João 4:23, ele está dizendo, busque em espírito e em verdade. Verdade, certo? E nós olhamos também com esse fariseu e aprendemos também com o orgulho dele. Sabe, o cara é orgulhoso. Ele, no 39 ele vai dizer ali, ó, este homem, se ele fosse profeta, saberia que nele está tocando um tipo de mulher que é pecadora. Ele se achava melhor. Você tem se achado melhor do que as outras pessoas? Às vezes, você é muito fácil para julgar. E, de repente, você não está olhando para o teu coração. Eu vi um videozinho, acho que foi até hoje, de duas senhoras olhando um rapaz fortão, com fone de ouvido, sentado no ônibus. Essa juventude está estragada, essa juventude não sei o quê. Olha aí, ó, ele deveria ter levantado, dar lugar para nós que estamos mais velhos aqui. Até que um rapaz vai lá e toma uma atitude, levanta aí para dar espaço. Sim, ele, tá tudo bem. Ele levanta ali com duas muletas, com as pernas, sabe? E aquele constrangimento naquele ônibus. E muitas pessoas, eles são muito fáceis para julgar. Né? Então, se você tem facilidade para julgar as pessoas, cuidado. Né? Muitas pessoas só veem os defeitos, ao invés de olhar as qualidades. E muitas vezes as pessoas estão olhando para nós, só olhando o pontinho preto do lençol branco. Tem tanta coisa boa, tem tanta bênção, mas eu olho aquilo que é negativo. Aquele fariseu, ele não destacou nenhuma qualidade daquela mulher. Ela trouxe um perfume caríssimo, ela se ajoelhou aos pés de Jesus, ela fez o que ninguém tinha feito ali. Mas ele olhava para o negativo. Como é que você tem vivido? Qual é a sua atitude? Certo? Simão respondeu ali, aquela parábola de Jesus, onde ele fala que um devia 500, outro 50, ele respondeu, suponho que aquele que perdoou, foi perdoado a maior dívida, é aquele que teve a maior honra. Que é mais ou menos assim. Não importa o quanto pecador ou pecadora você é. Não importa o quanto incrédulo ou incrédula você era. O que Jesus está dizendo hoje, creia em mim. Eu quero transformar a sua história. Não seja um fariseu. Não seja um legalista. Tenha liberdade. Caminhar com Cristo, queridos, é libertador. É liberdade. Eu tenho liberdade de fazer tudo. Mas nem tudo convém. E eu começo a tomar decisões. As minhas atitudes é fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Sabe, mas quando nós continuamos no texto, nós vamos ver também que podemos aprender muito com essa mulher pecadora. Aqui está uma atitude para nós refletirmos. A vida, ela fica mais leve quando a gente entende que nós somos pecadores. Dá uma olhadinha de rabo de olho para a pessoa do seu lado aí. Ela é pecadora. Fala assim, pecador, pecador. Queridos, a partir do pecado original, todos nós somos pecadores. Sabe aquela senhorinha? Quem já teve aquela avó que parecia um anjo, só faltava ter asas?
Eu tinha, claro, duas avós, né? Lógico. Né? Meus pais não nasceram de chocadeira, né? Duas avós. Mas uma delas era muito braba. Mas pense numa avó que todos os netos tinham medo dela. E ela era muito má. Ela era... Mas tinha uma outra avó que eu nunca vi minha avó fazer cara de braba. Cada vez que nós chegávamos lá, ela recebia nós com um sorriso. Ela fazia tudo para os netos. Ela fazia pão, e ela fazia 2 pãozinhos pequenininhos para nós. Certo? Ela fazia bolinho de chuva. Sabe aquele bolinho de chuva que envolve naquele açúcar? Era um negócio... Estou sentindo um gostinho aqui. Minha avó faleceu há mais de 25 anos. Mas era muito especial. Ela marcou a nossa história. Mas sabe, a minha avó, eu nunca vi ela levantar a voz para ninguém. Mas ela era pecadora. Ela era pecadora. Porque não tem como nós vivermos essa vida depois do pecado original sem ser pecador. Mas o que acontece é que se nós só ficássemos com essa parte, nós somos pecadores, nós íamos passar a vida toda com um chicotinho, dizendo, eu não presto mesmo, eu não valho para nada, eu sou pecador. Não, o que Deus nos desafia é buscarmos santidade. Eu não me acostumo com o pecado, eu não aceito o pecado na minha vida, e eu a todo momento estou buscando santidade. Escorreguei na casca de banana, não tem problema, eu volto a buscar santidade. E com o passar do tempo, o que acontece? Muitos pecados que te dominavam deixam de te dominar. Então, quando eu olho para a minha história, na minha conversão com 23 anos, eu estava atolado em muitos pecados, atolados em muitas posturas erradas, atolado numa escravidão tremenda. E aos poucos eu vou conhecendo a Jesus. E quanto mais eu me aproximo de Jesus, Jesus vai limpando o meu coração, vai limpando a minha vida, vai limpando. E muitos pecados que eu caía naquela época, faz muitos anos, e que eu não caio mais. E eu tenho que cuidar para o resto da vida, porque o processo de santificação é para a vida toda, até a nossa promoção para a glória. Sabe? E aí os pecados começam a ser mais leves. Aí você começa a ser incomodado com alguém que fala palavrão perto de você, você já se incomoda. Ou de repente você dá aquela primeira olhada naquela mulher que está com a mini saia ali, e aí você não olha a segunda vez e fala assim, Deus me perdoa. Porque você acaba caindo em algumas tentações que fazem parte do seu dia a dia. E que tem um pouco a ver com a tua história. Só que eu aprendo a me proteger, e eu aprendo a buscar santificação. E de repente, porque eu não dou a segunda olhada, eu agradeço a Deus, obrigado Deus, porque o Senhor tem me dado força para não cair nessa área. Certo? Se de repente eu não admito a mentira, eu tenho falado a verdade, eu era muito mentiroso. Sabe, conhece pessoas que aumentam? Sabe, eles não se contentam em falar, olha, isso aqui é um copo de água. Isso aqui é um copo de água, da água que veio lá do não sei da onde, é cristalina, passou por tantos processos. Sabe, e eu começo é desnecessário. E eu fazia isso, e eu aumentava. Era tipo história de pescador mesmo. Sabe? Mas sabe o que acontece? Eu sofri tanto com a mentira lá atrás, que quando eu me converti, eu acertei minha vida com Deus, eu falei, eu não quero mentira na minha vida, eu não quero mentira na minha vida. E meus filhos nasceram ouvindo, nós não admitimos mentira aqui em casa. E fazia até um terrorismo, mais ou menos. Falava assim, olha, você sabe que o papai tem intimidade com o papai do céu, se vocês mentirem eu vou ficar sabendo. Mas assim, o que acontece? Um processo de santificação vai acontecer no nosso coração. E o que aconteceu com essa mulher pecadora é que ela vivia uma vida totalmente desgraçada, sem graça, sem a graça de Deus, porque ela vivia escrava, de vender o corpo, no pecado. E de repente ela decide ter um encontro com Jesus, que ia transformar a vida dela. E de repente você precisa ter um encontro de Jesus hoje, que vai transformar a sua vida e a sua história. Porque o nosso Deus é aquele Deus que quando nós encontramos com Ele, queridos, há transformação. A transformação. O pastor Edu lhe falou aqui da transformação. 9 anos atrás era cachaceiro lá, posso até falar aqui, ó. Certo? E Deus transformou hoje um homem de Deus, muitas pessoas. Ele já tem método na fé.
de pessoas que ele levou a Cristo, que já levaram outros a Cristo, sabe? Hoje um grupo ali de Pinhais ali, tudo vieram a partir do evangelismo, a partir do trabalho que o pastor Edu com a Patrícia tem feito ali naquela região. É extraordinário. Você vê Deus transformando alguém que era totalmente incrédulo, que vivia no mundo, em um homem de Deus, em uma família de Deus, que hoje está pregando para pessoas no mundo inteiro. No mundo inteiro, porque tem gente assistindo pela internet também, né? Mas, queridos, é extraordinário. É extraordinário. Então, nós precisamos olhar para essa mulher e falar assim, o que impede eu de chegar na presença de Deus e falar, Deus, está aqui os meus pecados. Eu não quero mais carregar isso. Eu não quero mais carregar esse estigma. Eu não quero mais carregar essa culpa. Eu não quero mais carregar isso que tem me escravizado. Foi o que essa mulher fez. Ela chorou diante de Jesus. Ela chegou, ela se prostrou diante de Jesus. E quando nós nos prostramos diante de Jesus, a transformação. Não tem como você ter um encontro com Cristo e não ser transformado. Certo? E ela estava ali diante de um julgamento público. E ela é constrangida pelo amor de Cristo. Ali no versículo 37, ele vai dizer lá, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou aos pés de Jesus. A seus pés, chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois enxugou os seus cabelos, beijou e ungiu com perfume. Queridos, a necessidade dessa mulher em encontrar com Jesus era tão grande. Ela não pensou se ela ia ser discriminada, ela não pensou se ela ia ser expulsa, ela pensou somente em algo, eu vou buscar a Cristo, eu vou me encontrar com Cristo, eu vou enfrentar quem for para me encontrar com Jesus. O que tem te prendido e evitado você desse encontro com Jesus? Sabe, muitas vezes é o racionalismo. Eu pego o meu pecado e eu fico racionalizando ele, eu fico relativizando ele. Ou, de repente, é um grupo. Eu tenho caminhado com algumas pessoas, mas tem um que tem me chamado muita atenção. Alguém que tem vivido no homossexualismo de uma forma muito profunda. Muito profunda. E eu encontrando com essa pessoa e tentando levá-lo a conhecer a Cristo e deixar Deus transformar a vida dela. E de repente ela chega e fala assim, mas os meus amigos estão dizendo para mim parar de vir, porque diz que vocês vão querer me desvirar. Eu falei assim, não, vamos continuar caminhando. Certo? Porque é muito difícil virar, desvirar, não. Mas o que acontece? Existe uma força tentando prender. Por isso que lá em 1 Coríntios, acho que é em Efésios, vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados e potestades do ar. Nós precisamos entender que existe uma batalha espiritual. Você está lutando com o pecado, existe uma batalha espiritual para que você não se liberte. Você está lutando com esse relacionamento, existe uma batalha espiritual para destruir teu casamento. Você está lutando lá na tua empresa, existe uma batalha espiritual para destruir tua vida profissional. Porque existe sim, Satanás e os seus demônios estão ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar, como diz lá em 1 Pedro 5,8. E cabe a nós nos revestirmos da armadura de Cristo. A armadura de Cristo, ela vem e ela nos fortalece a poder vencer, a poder ir com tudo. O que aconteceu com essa mulher? Ela estava ali, ela estava convicta. Ela pode vir. O que os outros falam a meu respeito não é problema dele, é problema deles. Certo? Você tem caminhado com essa postura. Quando a gente tem a identidade em Cristo, deixa os outros falarem, não tem problema não. E o que já falaram de mim? Já me chamaram de tudo, já. Sabe, não tem problema. Fanático? Sou muito fanático. Muito. Agora virou santo. Sou santo. Certo? E a minha mãe é mãe de santo. É isso mesmo. Certo? Não tem problema, deixa eu falar. Então, queridos, e aí, me chamaram de homossexual porque eu não dei carona com uma mulher sozinha no meu carro. Não tem problema, deixa eu falar, sou homossexual mesmo. Mas eu não abro mão de honrar minha esposa. Eu não ando com mulher no meu carro sozinho. Certo? Porque eu não quero desonrar minha esposa. Então, atitudes que eu preciso ter uma convicção. Deixa eu falar. Aquela mulher ela não teve medo. Deixem falar o que quiserem. Eu vou encontrar com Cristo hoje.
Queridos, o que impede você de encontrar Cristo? Você de deixar Deus transformar a sua vida? No versículo 50, Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Ela encontrou salvação, ela encontrou vida eterna, ela encontrou algo extraordinário na presença de Jesus. Eu quero te dizer, eu não sei o que você está buscando, mas se você quer buscar uma vida cheia de significado, uma vida plena, uma vida extraordinária, somente vai encontrar na presença de Jesus. Na presença de Jesus. Você vê tanta gente com muito dinheiro, mas com um vazio no coração. Com muito dinheiro, que está aí tentando tirar a vida. Com muito dinheiro, com muitas mulheres, com muitos homens, com muito... Certo? E com aquele vazio. Esse vazio não vai preencher com bens, com elogios, com cargos, com poder. Esse vazio só preenche com a presença de Cristo. Amém? Você tem andado com um vazio no teu coração? Queridos, e de repente você até já um dia entregou sua vida para Jesus, mas existe durante a semana, você vive um relativismo. Sabe aquela meia boca? Não, abandone o meia boca. Seja um crente verdadeiro, que busque a Cristo com todo o fervor no teu coração. Lá em Apocalipse, quando nosso Deus fala com a igreja de Esmirna, Ele fala assim: eu conheço vocês. Vocês não são nem quente nem frio. Vocês são mornos. Porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Certo? Eu não quero ser vomitado por Deus. Eu quero buscar a presença de Deus. Eu quero ser quente. Eu quero estar na presença do Pai. Eu quero viver na presença do Pai. E é isso que deve motivar a nossa caminhada. E por fim, nós vemos ali o exemplo de Jesus. Atitudes. Nós vimos ali a atitude do fariseu. Nós vimos a atitude dessa mulher pecadora e a atitude de Jesus. Jesus, ele teve uma atitude como um mestre, uma atitude que não fez acepção de pessoas. Ele foi jantar na casa daquele fariseu, certo? E ele aproveita toda aquela situação com aquele fariseu para trazer um ensinamento. Jesus, ele sempre vai nos ensinar. Se você tiver um coração ensinável, todas as circunstâncias ao seu redor, Cristo vai estar te ensinando algo. Nós precisamos ter um coração como Jesus. Ao invés de pré-julgar, fazer acepção de pessoas, nós precisamos olhar para Cristo e deixar Deus trabalhar o nosso coração. Tem uma jovem, uma funcionária de uma empresa que eu assessoro juridicamente, o escritório. E eu, cada vez que eu me reúno naquela empresa, eu não tenho como sentar numa mesa com alguém e não compartilhar do amor de Jesus. Porque não tem como. Eu não consigo. Eu não vou. Não tem. Sabe? É algo que as pessoas já sabem. E aí, essa jovem estava com uma filha sofrendo bullying na escola. E aí a filha recebeu uma cartinha lá e tal, e ela chegou e compartilhou com aquelas colegas de trabalho. E lá elas me chamam de Dr. Vieira. Então, não é que eu tenho duas personalidades, mas Dr. Vieira, Pastor Edemilson, é tudo igual, é tudo a mesma coisa, né? Mas aí ela falou assim: fala com o Dr. Vieira. Aí ela chegou e mandou uma mensagem para mim. E ela me pediu se podia me ligar. Ela me ligou e compartilhou a dor no coração dela. De ver a filha, que é da idade do meu filho, do Nicolas, 12 anos, e que estava sofrendo bullying na escola. Aí me veio à mente o que eu vivi com meu filho quando ele sofreu bullying no futebol, que eu já compartilhei aqui, onde a nossa atitude, ao invés de ir lá e tentar prestar contas, tentar exigir algo, falar com aqueles professores, foi retribuir o mal com o bem, foi levar presente para aqueles meninos e ver a realidade transformada. Onde veio a maldade, nós retribuímos em amor. E eu compartilhei essa história com ela, e eu desafiei ela a falar com a filha para mudar a atitude. E aquela filha, ela foi e ela fez aquilo que eu tinha orientado, retribua o mal com o bem, que não é eu que orientei. Na verdade, eu estou seguindo o ensinamento da palavra. E aí ela me mandou uma mensagem ontem, me agradecendo. Deu certo! Nossa, estou tão feliz, a minha filha está tão feliz. Viraram as melhores amigas.
Queridos, não tem segredo. Quando você segue a palavra de Deus, Deus transforma. A palavra de Jesus aqui, ele simplesmente usou aquela situação para retribuir o mal com o bem. Ele transformou aquele pecado em graça, em bênção. Deus é especialista em transformar o caos em bênção. Você está passando um caos na sua vida, peça que Deus transforme em bênção. Você vai ver que você vai sair muito mais forte, muito mais fortalecido, muito mais poderoso e poderosa na presença do Senhor. Porque nosso Deus, Ele é tremendo. Ele perdoou o pecado daquela mulher pecadora. E Ele vê um coração arrependido. Ele condena a hipocrisia. E todas aquelas pessoas que estavam ali, eu fico pensando na cara daquelas pessoas, vendo Jesus trazendo um ensinamento, sem precisar gritar, sem precisar chutar, sem precisar acusar, mas com sabedoria. Sabe como é que você resolve os problemas? Com sabedoria. Quem levanta a voz para resolver os problemas é porque acabou os argumentos. Nosso Jesus, Ele foi manso, mas Ele foi firme. Ele foi duro. Certo? Nós sempre devemos agir com amor e com graça, com justiça. Porque esse é o padrão do nosso Deus. Então nós vemos um fariseu cheio de orgulho, autossuficiência, que vive ali somente para se alimentar das mentiras. Vemos uma mulher pecadora que age com o coração, buscando a santidade diante de Deus. E vemos Jesus transformando a história daqueles dois. Queridos, como é que Deus tem trabalhado no teu coração? Como é que você tem olhado? Qual atitude você vai reproduzir? De repente, a atitude de um fariseu, olhando de cima para baixo com orgulho. Atitude de um pecador, uma pecadora que todos nós somos, onde nós buscamos com humildade a presença do Pai. Ou como Jesus, que também nos ensina muito, deixando ensinamentos extraordinários, de que com sabedoria nós podemos encontrar libertação e restauração. O que Deus está querendo de você é uma atitude de graça, atitude de amor, atitude de entrega. O que Deus está falando no teu coração? Você pode fechar seus olhos? Essa história é uma história linda, porque ela vai falar de um encontro de duas pessoas com Jesus. Pessoas com uma postura diferente, com atitude diferente. Lá em Filipenses 2,5 ele vai dizer: seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Que Deus está falando para você, seja a tua atitude a mesma de Cristo. Como é que essa mensagem tocou o teu coração? Será que você está agindo como fariseu, dizendo que conhece a palavra, mas vive um relativismo, tem racionalizado o pecado, relativizado o pecado? Quero desafiar você a pedir perdão a Deus, colocar nos pés da cruz toda a autossuficiência, o orgulho. De repente você está aqui e você não se julga digno de ter um encontro com Jesus. Quero desafiar você a, nessa noite, ter um encontro com o Pai. E Jesus está dizendo: venha como você está. Eu quero me encontrar contigo. Ou quem sabe, tua atitude como Jesus, que perdoou aquela mulher pecadora, que ele condenou ali o orgulho, a autossuficiência. De repente você vai sair daqui hoje disposto a, pela fé, perdoar alguém, a, pela fé, deixar essas mágoas de lado e viver um momento novo com Cristo. Eu queria desafiar você a olhar para o teu coração. Eu queria falar com essas pessoas que estão aqui. De repente você está aqui, meu irmão, minha irmã, e você nunca tomou a decisão plena de entrega da vida ao Senhor Jesus. Você nunca entendeu o que seria isso. A entrega ao Senhor Jesus, ela nos traz a salvação. Lá em Romanos diz que todos nós somos pecadores, e diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Sabe, quando Jesus se entregou naquela cruz pelos nossos pecados, pelo meu, pelo seu pecado, Ele nos trouxe uma possibilidade de encontrarmos salvação eterna. Romanos 10:9 diz que para que possamos ter a salvação eterna, nós precisamos somente reconhecer que nós somos pecadores. Nós devemos reconhecer que Jesus morreu pelos meus pecados. A partir dessa decisão, nós temos a salvação eterna. Talvez você está aqui nessa noite, você vai precisar fazer uma oração no teu coração. Se você está aqui, Deus está tocando no teu coração está queimando, aí é o Espírito Santo que está tentando, está te convencendo aí. Faça uma oração aí no seu lugar, dizendo: Jesus, eu creio que o Senhor é o meu Salvador. Eu sou pecador, eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero entregar minha vida completamente ao Senhor. Como aquela mulher pecadora que se derramou nos pés de Jesus, eu quero me derramar nos seus pés. Eu quero entregar a minha vida. Transforma a minha história, em nome de Jesus. Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Lá atrás, graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja, já vi aqui, graças a Deus, louvado seja. Glória a Deus. Você pode ficar de pé. Eu queria que você que levantou a mão, vem aqui à frente. Eu quero orar com vocês aqui. Sabe, Jesus está... Essa decisão que vocês estão tomando é uma decisão de entrega, é uma decisão de experimentar novidade de vida, é uma decisão que vai mudar a sua história. Você crê nisso? Você crê que Jesus pode mudar a sua história? Você crê num momento novo, em algo novo? Deus pode mudar o casamento, Deus pode mudar o relacionamento. Deus é um Deus tremendo. Somente entregue diante do Pai. Somente entregue. Certo? Eu quero desafiar você aqui, de repente. Está vindo mais alguém ali? Chega aqui. É extraordinário. Queridos, decisão que transforma vidas. Eu queria pedir que os conselheiros pudessem vir aqui fazer uma oração. Traga aí um Novo Testamento. Eu agora queria desafiar vocês. Pode ficar em oração, eu vou orar com vocês daqui a pouquinho. Mas eu quero desafiar você. Deus está falando no teu coração. E tem algo que você precisa ter numa atitude nessa noite. Uma atitude de entrega. Certo? De repente você está se julgando indigno de ser perdoado por Cristo. Você está um pecado que você está vivendo e que você precisa entregar hoje nos pés da cruz. Enquanto nós vamos cantar esse cântico, sai do seu lugar e vem aqui à frente. O que você está entregando diante do Pai nessa noite? Sai do seu lugar enquanto nós cantamos esse cântico. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Eu quero dar um abraço nesses irmãos que estão aqui. Enquanto você sai do seu lugar, vem aqui. Nós vamos terminar esse tempo orando.
meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Deus amado, é verdade, Senhor, é nessa confiança que nós caminhamos, que nada é impossível para o Senhor, nada é impossível para o Senhor. E nós podemos ver aqui essas vidas dando um passo de fé, entregando a sua história diante do Senhor. Recebe cada vida que está aqui à frente, no seu altar, como aquela mulher pecadora que chegou e chorou aos seus pés. Recebe, Deus, essa entrega, recebe esse choro, recebe esse momento novo, que possa ser realmente uma grande virada, uma grande transformação, como aquela mulher pecadora foi transformada pelo encontro com o Senhor. Que esses irmãos que estão aqui à frente possam ser transformados pelo encontro com o Senhor. Deus, nós temos aqui irmãos e irmãs que estão aqui de repente nos seus lugares, o Senhor está incomodando o coração deles. Deus, existe algum impossível, que alguém está escravizado, que a mente está escravizada. Traz libertação, traz renovação, traz um momento novo. Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa realmente ministrar cada coração aqui que precisa ser entregue diante do Senhor. Recebe, Deus, porque para o Senhor nada é impossível. No Senhor nós podemos todas as coisas, porque é no Senhor que nós somos mais do que vencedores. Obrigado, Pai, obrigado porque um dia nós podemos nos encontrar com o Senhor e tivemos as nossas vidas transformadas. Esses irmãos e irmãs que nessa noite estão tendo um encontro com o Senhor, transforma, Senhor, faz queimar no coração, confirma no coração essa decisão, que em nome de Jesus nós podemos sair daqui hoje com uma convicção